boa tarde, bom dia. Ensino médio, nós temos aí uma aula interessante sobre a história do Brasil, onde nós vamos tratar a respeito da sociedade e economia na Primeira República, tá bom? Então presta bem atenção, essa parte é bem interessante. Então a Primeira República foi aquele momento que eu já falei para vocês, que inicia em 1889 e vai até 1930. Esse momento aqui é chamado de Primeira República do Brasil. Bom, o ano da proclamação e o ano da Revolução de 30, que acaba essa República Velha e começa uma nova forma uma nova república. Não muda muita coisa não, mas começa uma nova república aí a partir dessa data de 30 aqui, tá bom? Então é isso, como eu falei para você, essa Primeira República também é chamada de República Velha, tá bom? Que é a mesma coisa. República Velha, deixa eu colocar bem. Também costuma se chamar de República Oligárquica. República Oligárquica. Oligárquica vem de oligarquia, né? E oligarquia significa governo de poucas pessoas. Bom, poucas pessoas. Então, o Brasil já foi governado muitas vezes por oligarquias, tá bom? Nesse tempo aqui, quem fazia parte dessas oligarquias eram os famosos barões, né? Fazendeiros, enfim, barões do café. Ressentidos ainda com a libertação dos escravos, eles queriam uma indenização, como Dom Pedro II não deu, eles passaram para o lado dos republicanos e acabaram ajudando a proclamar essa república oligárquica, né? Esse governo de poucas pessoas. O Enem chamou essa sociedade, o Enem de 2011, não é? Ele chamou essa sociedade da Primeira República como sociedade rural, né? Ou agrária, uma das suas alternativas, ou agrária, marcada pela concentração de terras, né? De terras e também pela concentração do poder político e do poder político, né? Nas mãos logicamente, de fazendeiros, né? Mas, preste bem atenção, há também a coisa da regionalização aqui, tá bom? A regionalização. É como se aqueles poderosos, aqui fecha aspas, é como se aqueles poderosos, eles fossem mais focados no poder regional. Esse poder, essa concentração toda, era uma concentração regional. Tanto é que, para você entender também, ó, quando termina a chamada República da Espada, que foi lá em 1894, acabou a chamada República da Espada, que é a primeira república de Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto. Começou aqui os chamados governos civis, os que não eram militares. Tá? E aqui tem início uma prática, um exemplo que o Enem falou, de concentração de poder nas mãos de poucas pessoas de forma bem regionalizada, que foi a chamada política do café com leite. Política do café com leite. Leite. Simbolicamente, o nome que se dá a esse tipo de prática foi devido a São Paulo como grande produtor de café e Minas Gerais como grande produtora de leite. Por isso que o pessoal passou a definir esse tipo de prática como política do café com leite, onde somente São Paulo e Minas Gerais é que mandavam na política do nosso país. Como funcionava isso? Funcionava da seguinte maneira: quando um presidente de São Paulo, quando um presidente eleito de São Paulo estava governando o país, ele tinha por
quando terminasse o mandato dele, por obrigação, terminando o seu mandato, ele tinha como obrigação apoiar o candidato de Minas para que ele também fosse eleito presidente. Tá? Quando o Mineiro estava governando o Brasil, quando estava terminando o seu mandato, ele tinha também que apoiar um candidato paulista para que ele possa ser eleito também presidente. Em suma é isso, em resumo é isso. Uma hora o São Paulo governava, depois Minas Gerais governava. Depois voltava São Paulo novamente, depois Minas Gerais governava. Depois São Paulo, depois Minas Gerais. Então, gente, o nome disso é política do café com leite, uma prática comum durante a Primeira República do Brasil. Tá bom? Como vocês podem perceber, a partir dessa data aqui, 1894, essa política do café com leite fica mais acentuada, fica mais forte, fica mais, né? Ela só vai ter um fim, na verdade, quando termina essa República Primeira, quando termina essa República Velha aqui, quando um paulista, em vez de indicar um mineiro, indica outro paulista, e aí começa a confusão. Porque o Rio Grande do Sul começa a se aliar com Minas Gerais para derrubar aquele paulista lá que bancou covardia. E dessa maneira dá-se a chamada Revolução de 30 aqui no Brasil, onde Getúlio Vargas começa a assumir a presidência da República. Tá bom? Nossa querida República Federativa do Brasil. Então presta bem atenção. Então assim, aqui já foi questão também da UFP, do Piauí, lançou essa questão certa vez, enfim. Quase todas as provas e bancas, elas lançam esse tipo de questão aqui, quando está falando de história do Brasil. Né? É de praxe, é comum você estudar a história da República Brasileira, sem falar de política do café com leite, fica meio difícil de você acompanhar os acontecimentos. Né? Aqui é a corrupção escancarada. Né? Uma outra forma de corrupção escancarada foi também nessa época chamado de voto de cabresto, né? O voto de cabresto, onde necessariamente o voto sendo aberto, gente, o voto era aberto naquele tempo, né? O voto não era secreto, viu? O voto sendo aberto, o que é que ia acontecer? Todos sabiam em quem todos votavam. E assim era prático, era fácil alguém controlar o resultado das eleições, né? Bastava ter muita influência, ter muito poder, ter muita bala na agulha para controlar o resultado, porque a pessoa mandava logo, a pessoa ia votar, já tinha um monte de jagunço lá esperando, perguntando em que ele ia votar, né? Se ele votasse no candidato que não fosse o seu, que não fosse, digamos, o apoio regional, né? O coronel diz: fulano vai votar, vota em meu candidato, fulano, se tu não votar tu vai ver. Então o cara tinha por obrigação votar no candidato do coronel, né? Inclusive isso já é outra prática, chamado coronelismo. Coronelismo, né? Alguns fazendeiros recebiam do governo o título de coronel, era um título militar. Eles passavam a ter, digamos assim, é por isso que diz, ó, os coronéis tinham uma ligação com o governo, eles não estavam lá à toa. Alguns deles recebiam o título de coronel, né, das Forças Armadas, e poderia muito bem ter armas, poderia funcionar como um delegado na região, ele poderia atuar como força de Estado, como força de polícia, viu? Tinha tudo isso aí. E o coronel, ele servia também para ajudar nesse tipo de política, que era um aparelho muito bem montado. O aparelho estava bem montado aqui. O coronel ajudava aí os caras a se eleger, né? Os chefes regionais se elegiam, ajudavam a eleger os candidatos paulistas, mineiros, enfim, seja lá quais fossem, tá bom? E aqui já entra uma nova também, uma outra prática chamada, uma outra forma de corrupção que nós também devemos compreender, que foi a chamada política dos governadores. Que poderia muito bem ser chamado de esquema dos governadores. Se tivesse uma CPI naquele tempo, seria a CPI dos governadores, para saber que tanta trama era aquela, né?
Na política dos governadores funcionava da seguinte maneira, né? Os governadores, logicamente, eles governavam as províncias ou estados, como a gente entende hoje. O presidente soltava verbas nas mãos desses governadores, né? E esses governadores soltavam, digamos, verbas também nas mãos dos coronéis, né? E esses coronéis ficavam na obrigação de reunir o seu chamado, entre aspas, é claro, curral eleitoral. Daquele tempo lá, gente, a expressão curral eleitoral servia para definir isso aí, chamar as pessoas de gado, né? Porque eles votavam em quem o coronel queria que eles votassem, eles eram coagidos a isso. Muitas vezes, sempre, quando não passava pelo coronel, os governadores tinham lá seus agentes, né? E esses agentes viviam comprando votos. Compravam votos, enfim, material de construção, material de cerca, ferramentas, tudo isso aí era compra de voto. Isso era na cara da população mesmo, né? E para o presidente que estava saindo e, digamos, tinha um interesse em eleger alguém, aqueles votos todos retornavam a ele, né? É como se ele liberasse a verba aqui e essa verba retornasse a ele em forma de votos. O nome disso é política dos governadores, porque os governadores eram intermediários dessa jogada política aqui, em que envolviam coronéis, envolviam agentes dos governadores, envolviam as pessoas que iam votar. Infelizmente as pessoas eram obrigadas a votar e, como eu falei para vocês, o voto era de cabresto, não havia nada que se pudesse fazer com respeito a isso. Sendo o voto aberto, o que é pior, o voto aberto, não tinha como a pessoa mentir, ou pelo menos se defender, dizendo que votou em fulano, tendo votado em uma pessoa que poderia ter sido até melhor, né? Então é isso, gente. Começando aqui a nossa chamada sociedade e economia da Primeira República. Falando em economia, nós temos aí o principal produto da nossa economia na época da Primeira República. Vejam bem essas datas aí, que foi o café, né? O café, ele foi, digamos, mais um produto, literalmente, da chamada monocultura. Afinal de contas, o nosso Brasil, ele tinha essa mania de estar investindo apenas em um item, né? Então, você investir apenas em uma coisa só, corre o risco da economia falhar e aquele produto quebrar no mercado, vamos dizer assim. E a monocultura funcionava quando você investe em apenas um produto. O Brasil gostava disso. Primeiro investiu só em cana, depois investiu só em ouro de Minas Gerais, em pau-brasil, depois agora chegou investindo aqui em café, somente em café. Tinha outros produtos, mas não tem tanto investimento assim, né? Aqui cabe uma observação que inclusive cai muito em provas de Enem e de vestibular em geral, gente. Como o pessoal que produzia café não era qualquer pessoa, eram os barões, os fazendeiros. Os fazendeiros, eles tinham o apoio do governo, tá bom? Eles tinham o apoio do governo. Fizeram uma reunião na cidade de Taubaté, São Paulo, né? E dessa reunião houve um convênio, um acordo ou um tratado, como queiram, chamado de Convênio de Taubaté. Em que consistia esse Convênio de Taubaté? Consistia em, se os fazendeiros não vendessem o café, o governo compraria o café, para evitar que o café ficasse estocado e perdesse o seu valor. Aí o governo poderia fazer a incineração, que é queima das toneladas de café compradas. Tudo isso, gente, para manter o preço do café, né, equilibrado. Então, se perguntarmos a vocês o que é Convênio de Taubaté, foi um acordo feito entre o governo federal
e fazendeiros, tá? Os barões do café, para que o governo comprasse o que os fazendeiros não conseguissem vender, tá bom? E com isso ia gerar o que nós chamamos de manter o preço em equilíbrio, porque o governo ia dar um fim nesse café, tá bom? Então nossa aula de hoje foi uma espécie de introdução na economia e na sociedade. Amanhã teremos mais uma aula. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida aí, volta novamente o vídeo ou deixa aí uma observação que a gente tenta tirar a dúvida de vocês. Tá bom? Então, até a próxima, até amanhã. Se cuidem. Tchau, gente.